Senhor, queridos professores! Sejam todos bem-vindos ao canal Bethel Kids! Eu sou a tia Jéssica e nós estamos aqui para mais uma pré-aula da revista Crescer Mais, do maternal de 2 a 3 anos. E a temática desse trimestre é Viajando pela Bíblia. E hoje nós estamos na lição de número 7, que tem por título Davi e o Urso. Vamos conhecer então qual é o versículo de memorização, as doces palavras da aula de hoje? A referência encontra-se no livro de Salmos 23, 1, que diz: O Senhor é o meu pastor. Vamos repetir várias vezes até que todas as crianças memorizem o versículo do dia, combinado? O objetivo da lição? A criança deverá compreender que o Senhor é o nosso pastor e Ele cuida de nós. E aí a sugestão que eu tenho para trabalhar tanto o objetivo quanto as doces palavras é a seguinte: confeccionei aqui um mural diferenciado. Temos aqui algumas ovelhinhas de EVA e atrás um pregador. Aqui eu coloquei uma folhinha pequena, mas você pode reproduzir numa folha maior, numa folha de ofício, vai ficar mais chamativo. E aí você pode colocar o versículo do dia: o Senhor é o meu pastor. E você vai apresentar as doces palavras, o versículo de memorização para a turma. Depois, você vai dizer que o Senhor, Ele é o nosso pastor. Por quê? Porque Ele cuida muito bem de nós, que somos as suas ovelhinhas. E aí, você vai distribuir algumas folhas de ofício para as crianças e vai pedir para que ela desenhe bem bonito. Pode ser ao final da aula, não tem problema algum. Que ela desenhe uma ilustração do Senhor cuidando das suas ovelhinhas, ou seja, Jesus e nós, ou então se quiser reproduzir a história de hoje também não tem problema, que eles façam um desenho à mão livre. E aí depois você vai pendurar os desenhos nesses pregadores e fazer um mural, vai ficar muito bonitinho, eu tenho certeza que as crianças irão amar. Então tá aqui a sugestão, mais uma sugestão para a aula de hoje. Vamos conhecer o nosso recurso então? Aqui na nossa mala viajante. Qual será o recurso da história de hoje? E eu já vou apresentar ele aqui para vocês, o nosso encarte, tanto visual A quanto visual B. Essa ferramenta que você adquire juntamente com o kit da sua revista e não pode deixar de apresentar para a turminha no momento em que for contar a história, combinado? E os recursos que eu preparei para a aula de hoje são bem simples, fáceis de ser reproduzidos e maravilhosos. Nós temos aqui o nosso Davi com um rolinho de papelão bem simples. Esse só foi encapado, o rolinho de papelão, um pedacinho de tecido na cabecinha, fez um rostinho e tá pronto. Nós temos aqui o nosso Davi. Nós temos também as ovelhinhas, porque ele era pastor de ovelhas. Como foram confeccionadas essas ovelhinhas, tia Jéssica? Copinho descartável de isopor, branquinho, daquele pequenininho. E eu só fiz o rostinho da ovelhinha. Você pode colocar algodão para envolver todo o copinho, mas eu quis deixar ele bem despojado dessa forma, assim mesmo. Então só coloquei um pouquinho de algodão, que também pode ser aquela fibra siliconada, fica a seu critério, aqui na cabecinha dela, mas poderia ter envolvido todo o copinho, também não tem problema. Temos aqui algumas ovelhinhas para simbolizar que Davi era pastor de ovelhas. E também, colocar as ovelhinhas aqui perto dele. E também nós temos o urso, um urso muito feroz que apareceu. Então, esse urso foi confeccionado também de uma forma despojada e desconstruída. É aquele rolinho de papelão do papel toalha, né, que você vai reproduzir aí os recicláveis. Então tá aqui, ó, o rolinho do papel toalha. E eu só coloquei bracinhos, fiz o rostinho bem desconstruído e nós já temos um urso para poder encenar e dramatizar a história de hoje. Então esses são os recursos que foram, as ideias de recursos apresentadas para que vocês possam reproduzir. E eu desejo que a aula seja uma bênção. Também como uma dica que fica aí que você pode trabalhar nessa lição, é confeccionar algumas máscaras de ovelhinhas e também distribuir para as crianças ao final da aula, que eu tenho certeza que eles irão amar.
Na sua revista, não deixe de conferir o espaço Crescendo Mais. Lá sempre tem um conteúdo mais aprofundado, direcionado para o professor, para que ele possa estar mais por dentro do assunto que vai ser todo abordado na lição do dia. Então não deixe de conferir. O Crescendo Mais dessa aula encontra-se na página 30. Então planeje sua aula com antecedência, leia o Crescendo Mais, a sugestão do Planejando a Aula, das dinâmicas que também são apresentadas aqui no Brincando e Aprendendo, no Espaço da Criança. Então tudo isso você descobre e consegue trabalhar com antecedência quando você tem um planejamento. Então não deixe de explorar a sua revista, porque tem muitas ferramentas maravilhosas para que você possa trabalhar com os alunos e ter uma aula muito bem sucedida. Combinado? Se você ainda não possui a sua revista, entre em contato com o comercial da Editora Betel ou direcione a câmera do celular para o QR Code que aparece aqui no cantinho do vídeo. Eu vou ficando por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima pré-aula da revista Crescer Mais. A paz do Senhor e tchau, tchau!